Bom dia, meus irmãos. Como estão? Espero que todos estejam bem, gozando da paz e da alegria do Espírito Santo do Senhor, apesar das dificuldades que todos estamos enfrentando. É certo que uns mais, outros menos, mas é notório, né, que a morte tem rondado as nossas vidas, seja por conta de estar ceifando vidas próximas de nós, irmãos queridos nossos, parentes, amigos. Vivemos dias difíceis, não é? Há muita tristeza. Essa semana tivemos o falecimento de um pastor, amigo nosso, amigo meu, amigo de mocidade, né? E tem sido difícil, né? A realidade é essa. Mas nós não podemos perder a esperança, não é? E a nossa confiança em Cristo. Como cristãos, temos esta bênção de contarmos com o consolo e o conforto do Espírito. Assim, nesta manhã, estudando a palavra do Senhor, lá nas cartas do Apocalipse, que o seu coração seja sustentado, seja consolado e seja abençoado com a palavra do Senhor nesta manhã. Assim, nós vamos orar a Deus, pedindo a sua orientação, a sua direção, para que todos nós possamos desfrutar desses momentos na presença do Senhor. Pai querido, nós te damos graças por este momento precioso que podemos passar na tua presença. E em nome de Jesus, suplicamos que por tua bênção, por tua graça, tua misericórdia, que o teu Espírito nos conduza no estudo da tua palavra nesta manhã. E que assim todos nós possamos desfrutar do aprendizado e que o toque do Senhor, precioso do teu Espírito, mova os nossos corações, mova as nossas mentes, mova as nossas vontades, ó Deus, mova de fato a nossa mente para buscarmos no Senhor conforto para o nosso coração. Que o Senhor nos console, nos abençoe, guie e oriente, especialmente a minha vida na ministração da tua palavra nesta manhã. Eu oro agradecido, ó Deus, em nome de Jesus e suplicando pela vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, irmãos. Igrejas em apuros. Carta às 7 igrejas do Apocalipse. Estamos na lição número 6. Tiatira, uma certa tolerância, fidelidade integral. Vamos aprender um pouco nesta lição desta semana sobre esta igreja. Temos estudado, já estamos na 6ª lição, desde que iniciamos este estudo da palavra do Senhor em Apocalipse. E como passa rápido, né? Estamos na 6ª lição já, impressionante. Deus tem nos abençoado com esta palavra, com o estudo do Apocalipse, que para muitos cristãos há um certo receio, talvez, um medo ou até assim, uma certa resistência em estudar o livro de Apocalipse. A gente ouve dizer até de cristãos que, talvez porque estão muito enraizados, né, vamos dizer assim, neste mundo, ainda não se aperceberam que nós somos peregrinos nesse mundo, não é verdade? E, portanto, devemos ansiar ter o nosso coração e a nossa mente, o nosso pensamento voltado lá no alto. Embora vivendo aqui, tendo que fazer as coisas que estão aqui, mas o nosso coração não deve estar apegado a estas coisas, as coisas desse mundo, mas ter o anseio pela volta de Cristo, pela sua vinda e por estarmos preparados para esta vinda. É assim que nós devemos viver. Parece assim estranho, né? Mas é a vida do cristão, é como deve ser a vida do cristão. E nestas cartas nós estamos estudando várias situações que as igrejas do passado passaram e têm passado através dos séculos. O diabo tem lutado contra a igreja de Cristo, mas a palavra do Senhor diz, e a gente tem sempre repetido isso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Então, nós temos essa confiança, é o Senhor da igreja que cuida dela. A igreja não é nossa, a igreja de Cristo. Ele é o nosso pastor, ele que guia as nossas vidas. Vamos estudar então o texto que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versos 18 a 29, como introdução. Eu vou ler o texto, acompanhe por gentileza com atenção.
Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor e ao que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o texto tão básico da nossa lição desta manhã, que fala sobre esta igreja localizada na cidade de Tiatira. A fidelidade a Deus sempre exigirá da igreja intolerância contra o pecado, atenção contra a invasão, muitas vezes sutil, da idolatria, e a obediência a Deus, mesmo quando isso parecer impopular ou desagradável, ela deve prevalecer. Tiatira, que cidade era essa? Uma cidade localizada hoje, localizada no oeste da Turquia. Ela tem o nome de Akhisar hoje. Ela existe ainda, mas com outro nome. Nós vamos ver até as ruínas dessa cidade. Muito interessante. Era uma cidade que tinha no seu escopo, na sua atividade, vamos dizer, de cidade comercial, uma cidade rica, uma cidade próspera, mas ao mesmo tempo uma cidade devotada a César e preocupada em adorar a César, em servir aos romanos, uma cidade que dependia desse comércio. E para continuar nesse processo de crescimento, uma cidade bastante próspera, mas absolutamente imoral, cheia de pecado voltados para a área sexual, relacionado com os cultos pagãos que ocorriam ali e que forçavam, de certa forma, os seus cidadãos a participarem desses cultos para que pudessem continuar a ter participação na sociedade, serem bem-sucedidos e terem suas vidas ligadas à área comercial, atividade empregatícia para obter o seu sustento. Sendo assim, os crentes enfrentavam situações complicadas e difíceis, e que não é muito diferente em muitos lugares hoje. E nós vamos ver que há muita semelhança com algumas situações que ocorrem no mundo nos dias de hoje. Akhisar é um distrito e uma cidade da província de Manisa, hoje situada na região do Egeu, no oeste da Turquia. Então, o lugar é o mesmo, mas vejam, é uma mistura, né? Vocês podem verificar aqui que é uma mistura das ruínas da cidade com a cidade que cresceu, que se desenvolveu ao longo da história, mas que, vamos dizer, retrata o passado através dessas ruínas. Então, a cidade que existiu, né? De fato existiu. É importante nós entendermos a realidade, a necessidade de uma fidelidade integral ao Senhor, né? Entender que a tolerância nunca será um argumento válido para que a igreja seja complacente com o pecado, de modo nenhum, né? E fortalecer a sua comunhão, o objetivo dessa lição é fortalecer a sua comunhão com Cristo,
zelando por sua santidade ao Senhor e por sua fidelidade bíblica e confessional. E nós vamos ver tudo isso e o porquê disso. A igreja de Tiatira, por causa da sua tolerância para com o pecado, estava sob a ameaça de deixar de ser igreja devido às suas imposturas. Veja que a carta e o chamado de Cristo à igreja, ele é bastante contundente e forte por causa do pecado que estava tomando conta da igreja. E estava ameaçada, veja bem, de ser igreja devido às suas imposturas. Que situação terrível. Hoje, como naquela época, todos somos bombardeados diariamente pela ideia de tolerância como aceitação aberta do pecado como algo natural. Veja bem, meus irmãos, nós vivemos a era pós-modernista. A era pós-modernista traz no seu escopo aquilo que é considerado, que tem sido considerado a mudança básica que aconteceu do modernismo para o pós-modernismo. Uma mudança cultural, influenciada pela comunicação, pela mídia, pelas artes, onde não há mais absolutos, não há mais dogmas, tudo é relativo e deve haver tolerância para com essas coisas. Como não há verdades absolutas e não há dogmas, não se aceita mais isso, e deve haver, tudo é relativo, não há para quem acredita e se envolve ou se deixa levar ou que aceita essa ideia do modernismo, totalmente voltado para o seu prazer, para a sua, vamos dizer, a sua forma de pensar como sendo a forma correta. Não há corretos ou não há certeza de nada, tudo é relativo e assim faz com que há uma pressão do mundo, especialmente pela comunicação, pelos meios de comunicação e pela mídia, e vocês, como eu, sabemos de toda essa influência, mais forte ainda nos dias de hoje, cada vez mais forte, pode trazer impactos, e tem trazido impactos em muitas regiões do mundo e em muitas igrejas espalhadas ao mundo afora. Tanto é que, por exemplo, na Europa, essas igrejas evangélicas, muitas delas já fecharam suas portas, porque foram permitindo com que o relativismo, a influência do pós-modernismo, da cultura, das artes, desta situação que vivemos de tolerância ao pecado entrasse na igreja. E isso fez com que as igrejas, e muitas igrejas na Europa, e já está começando a acontecer também nos países da América, especialmente nos Estados Unidos, a serem influenciados por isso. Então, não é uma situação ocorrida apenas no tempo de Tiatira, ela vem sendo, de certa forma, influenciada, a igreja tem sido influenciada de certa forma ao longo dos anos, e especialmente nos últimos anos, novamente, como foi naquela época. Aquela igreja não existe mais. E quantas igrejas na Europa, por exemplo, já não existem mais? Nós estamos num país ainda onde o cristianismo tem crescido, mas tem crescido aqui em que condições? Com que situação? Né? Então, essa análise, vamos dizer, e essa forma de vermos o que tem sido o evangelho e o cristianismo, especialmente no nosso país, e a pressão que nós sentimos da mídia e dos meios de comunicação contra a igreja, que é intolerante, deve ser intolerante contra o pecado, tem afetado em muitas igrejas a vida dos seus membros, né? E afeta ainda mais nas igrejas que são intolerantes, que têm procurado viver de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor e os seus mandamentos, a terem que estar atentas a essa situação, quando se trata dos seus membros, da disciplina e da forma com que a palavra do Senhor exige, demanda que nós vivamos. Não é? Então, hoje, como naquela época, todos somos bombardeados diariamente pela ideia de tolerância como aceitação aberta do pecado, como algo natural. Numa realidade, é uma realidade que se viveu naquela época e estamos vivendo hoje. Identificação de Jesus. Então, Jesus se dirige a esta igreja como Filho de Deus, não é? Como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Isto fala da sua onisciência, do seu olhar judicioso, que sabe tudo. É muito interessante ver como o Senhor Jesus se apresenta nesse caso. A igreja de Tiatira, ou a cidade de Tiatira, é uma cidade que
tinha uma atividade comercial muito importante ligada ao trabalho com o bronze e ligada também a linho, a tecidos e tudo mais. Então era uma linguagem que trazia, de certa forma, uma certa o reconhecimento, né, para se fazer uma comparação com aquilo que eles tinham conhecimento. No entanto, não só isso, mas também demonstra, né, como nós podemos ver nos textos que vêm a seguir, que os pés de bronze são o seu fundamento, o fundamento do Senhor Jesus e o alicerce de toda a igreja. Por isso essa simbologia dos pés de bronze, né? Os seus olhos como chama de fogo, mostra a onisciência do Senhor Jesus. Que Deus maravilhoso que é o Senhor Jesus. Mostra que ele vê todas as coisas, que ele sabe todas as coisas, que não há nada que possa ficar oculto aos seus olhos. Ele conhece o seu andar, ele conhece o meu andar, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece os nossos desejos, ele conhece quais são as nossas vontades, ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E não adianta nós nos escondermos, porque se nós nos trancarmos no quarto, ele vai estar lá. Se você se esconder e apagar a luz para que ele não veja, ele vai ver, porque para ele trevas e luz são a mesma coisa. Se você fugir para o mais profundo abismo, ele vai estar lá. Se você for a mais alta estrela, ele vai estar lá. Se você colocar a sua tenda no mais longínquo do nosso universo, ele vai estar lá, porque ele está em todo lugar. Ele conhece todas as coisas, ele é onisciente. Então, os seus olhos, como chama de fogo, mostra que ele está atento a todas as coisas. E não há nada que nós possamos esconder do Senhor. Então, não adianta viver uma vida dúbia, achando que o Senhor não está vendo. Eu posso não estar vendo, teu vizinho pode não estar vendo, teu pastor pode não estar vendo, a tua mãe, teu pai, teu irmão, teu filho pode não estar vendo, mas Deus está vendo. E é isso que ele mostra quando ele fala que ele tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhando ao bronze polido. Por quê? Porque ele vem com aquela visão de Daniel, destruindo tudo que tiver pela frente, que é contra o seu domínio, o seu poder. E também de forma a julgar com a sua justiça aquilo que está sendo feito de errado contra a pureza da igreja. 1 Coríntios 3,11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, ele é o fundamento da igreja, ele é a pedra angular. E nada vai ficar diante dele que não seja submisso a ele. Quando Cristo voltar, e ele já executa o seu juízo, já hoje, mas quando Cristo voltar, o seu juízo será terrível e tremendo. A Bíblia fala a respeito da volta de Cristo, e que aqueles que não o aceitaram, não o reconheceram, terão que se dobrar diante dele. Né? Terão que se dobrar diante dele. E todo olho verá, e todos vão se dobrar diante dele. E ele vai julgar com justiça, porque é a característica da pureza e da perfeição do nosso Deus. Por isso Jesus diz: conheço as suas obras. Os seus olhos de fogo, como chama de fogo, vê todas as coisas, ele conhece as nossas obras. Nós não podemos esconder nada do Senhor Jesus. Não há nada que você faça escondido que não seja do conhecimento dele. Ele conhece as nossas obras. Ele conhecia as obras de Tiatira. Diz o Senhor às igrejas de Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele repete essa expressão, expressando a sua intimidade e proximidade com a igreja, a sua preocupação com a igreja. Ele vê todas as coisas, ele conhece todas as coisas, não é? Mas ele está especialmente preocupado e olhando para cada igreja, para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. Ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Que coisa tremenda, não é? O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eu sou o bom pastor. O Senhor Jesus fala para você e para mim hoje: meu irmão, eu sou o bom pastor. Eu quero o seu bem, eu quero cuidar de você. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O que Cristo fez foi tremendo. Ele se deu por você e por mim. Então, qual deve ser a nossa atitude em relação ao amor tremendo do Senhor Jesus, de se entregar por nós,
sacrificial, o amor sacrificial de Jesus por nós. Como bom pastor, ele deu a sua vida por nós, suas ovelhas. Ele conhece todas as coisas, ele diz, eu conheço as suas obras. Segundo lugar, era uma igreja atuante. Porém, nós podemos ver 5 verdades que são destacadas na vida desta igreja. Apocalipse 2,19 diz, conheço as tuas obras, primeiro, o teu amor, segundo, a tua fé, terceiro, o teu serviço, quarto, e a tua perseverança. As tuas obras, o amor, a fé, o serviço e a perseverança. E as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Veja que interessante Jesus destacar, né, essas virtudes, que ele olhando a sua igreja, ele via as coisas boas e as coisas ruins. Jesus não estava só julgando ou instruindo a igreja, ou disciplinando a igreja, ou alertando esta igreja só por causa das coisas ruins. Ele também estava reconhecendo as boas obras daquela igreja. Então haviam crentes lá que eram crentes dedicados, de fato. E esta igreja mostra que no passado, provavelmente, ela já teria passado por perseguição e dificuldades, e que alguns perseveraram, porque ele diz lá, eu conheço a tua perseverança, não é? Então havia crentes sinceros ali no meio daqueles crentes que não tinham se contaminado com a influência, que nós vamos ver mais para frente, de Jezabel, dessa profetisa que estava influenciando a vida daquela igreja. Embora haja correções a serem feitas na igreja, o Senhor não deixa de destacar que registrou as virtudes de Tiatira. Uma dose de intolerância. Veja bem, meus irmãos, nós devemos ter sim uma dose de intolerância. Nós somos, vamos ser, de certa forma, ameaçados, ou influenciados, ou bombardeados, como falamos no início, para que tenhamos tolerâncias com o pecado. É essa a situação que nós estamos vivendo hoje. Quantas igrejas estão tendo tolerâncias para com o pecado? Aceitando coisas do mundo dentro da igreja, contrariando a palavra do Senhor, não é? Para se tornar aceitável pela sociedade, aceitável e sendo assim tolerante com coisas que o mundo julga que não é tão ruim assim, que não é bem assim como a Bíblia fala. Então, não. A igreja deve ser, no que se refere a pecado, intolerante. A igreja de Tiatira tinha que prestar contas do seu ponto fraco, a sua tolerância com o pecado. Meus irmãos, nós vamos prestar conta a Deus. Como crentes, como liderança da igreja, como pastores, mestres, vamos prestar conta a Deus da nossa vida como cristãos e da quem está na liderança da igreja e conduzindo a igreja, daquilo que está sendo aceito dentro da igreja. Então, assim como nós temos liberdade no nosso país, graças a Deus temos essa liberdade, não é? De podermos livremente prestar o nosso culto a Deus, e assim tendo essa liberdade, podemos usar essa liberdade para ir e vir, e para fazermos e estarmos diante de Deus. Se não nos fosse dada esta liberdade, como crentes em Jesus, assim como acontece em países onde não há liberdade de pregar a palavra, mas assim mesmo ela tem sido pregada e pessoas têm se convertido, nós não íamos deixar de cultuar o nosso Deus, de servir ao nosso Deus, uma vez que fomos salvos e alcançados por sua graça. Porque mais importante, como os discípulos disseram lá na igreja primitiva, no começo de Atos, mais importante é servir a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, a nossa obediência tem que estar ligada à vontade de Deus, dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina, com relação àquilo que se refere às autoridades. Se elas ferem aquilo que está ligado ao que a palavra de Deus nos ensina, então o nosso coração deve obedecer a Deus e não aos homens. Assim, nós temos o dever bíblico, tanto quanto estamos como cidadãos, de zelarmos pela pureza da igreja. O que nos impõe critérios para quem deseja ser membro de nossas igrejas. O que significa isso é que, por isso que quando você deve se lembrar, se você fez classe de catecúmenos, quando você passou, por exemplo, pelo exame, não é? E por um período você foi examinado, a sua vida devocional, sua vida diante de Deus, diante da igreja, seu testemunho de vida, não é? E sua forma de mostrar a sua transformação, o seu nascer de novo,
sendo assim uma nova criatura, e zelar pela sua vida de santidade diante de Deus, essa vida coletiva como comunidade de Deus, dentro da igreja, a liderança tem a responsabilidade, tem o dever de zelar por isso, né? Da pureza da igreja. Então se impõe critérios. Nós temos, olhando para a Bíblia e olhando para que vamos dizer, os convertidos e aqueles que continuam dentro da igreja, né, como membros da igreja, se preocupem com a sua vida de testemunho, com a sua vida de santidade. É por isso que o escândalo, por exemplo, da liderança ou de qualquer membro da igreja, né, traz um prejuízo tremendo para a igreja, para o corpo de Cristo. Né? Porque somos vários membros que compõem um corpo, mas se um membro está machucado, se um membro tem algum problema, todo o corpo sente. Não é verdade? Por isso a necessidade do zelo pela pureza da igreja acima de tudo. Características de Tiatira. Então falamos um pouco da questão da intolerância. Era necessário que ela fosse intolerante e não tolerante com o pecado. Não é? Então, uma cidade muito bem localizada, de rotas comerciais como Pérgamo e Sardes, os cristãos que se recusavam a honrar os deuses pagãos, a comer carne sacrificada a ídolos e a praticar a imoralidade sexual, arriscavam sua existência material. Então, numa cidade como aquela, numa situação como aquela que o povo vivia ali, os cristãos viviam, as pessoas viviam, sendo forçadas a honrar os deuses pagãos, porque toda atividade estava conectada com aquilo, era muito difícil para os cristãos, recusando tudo aquilo, viverem uma vida confortável ou que tenham sustento das suas vidas. Havia uma ameaça, havia um risco da sua existência material ser afetada pela rejeição daquilo que era pagão, daquilo que era imoral, daquilo que não condizia com a vontade de Deus para a vida dos cristãos. Então vejam o sofrimento, a dificuldade e a luta que era viver naquela situação, naquela cidade, como cristão. Apocalipse 2:20 diz assim: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher. Então a idolatria e a prostituição agora mostrando a parte onde o Senhor Jesus faz a advertência à igreja por conta da idolatria e da prostituição. Não é? Tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a eles. Bom, vocês se lembram da história do povo de Israel, do reinado do norte, a esposa de Acabe, Jezabel, que não era israelita, não é? E sendo de fora, trouxe para dentro vamos dizer, do culto e da vida do povo de Israel o paganismo. Os profetas de Baal e todos os seus cultos, os seus ídolos, seus postes ídolos, e o quanto isso trouxe de prejuízo para o povo de Deus naquele tempo. Então ele compara, né, a atuação daquela mulher que estava dentro da igreja e que estava influenciando de uma forma negativa e seduzindo os crentes a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, como aquilo fosse uma coisa normal e que isso não traria problema nenhum, que Deus não ia se entristecer por conta disso, e que se eles não fizessem isso, obviamente que iam ter prejuízo. Enfim, ela tinha uma influência negativa, perniciosa, pecaminosa, influenciando a vida da igreja e levando muitos a pecarem e a se afastarem da verdade. Essa era a advertência que o Senhor Jesus então faz à igreja, aquela mulher, e fazendo uma declaração de julgamento e de juízo contra ela. Né? 2 Timóteo 2, 25 a 26, nos diz assim: por quê? Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então Timóteo aborda aqui, Paulo, né, escrevendo a Timóteo, aborda aqui como que o Senhor Jesus faz, como o Espírito do Senhor faz, como Deus faz com a sua igreja, com o seu povo, advertindo, disciplinando, né? E nós devemos, como crentes, e quando vemos uma pessoa, um crente, se desviando da palavra, atuarmos, né? Alertarmos, né? Para que essa pessoa se arrependa, né? Para que ela se volte para Deus, para que ela saia do caminho que ela está indo, que não é um caminho de vida, mas pode ser um caminho de morte, se arrependa dos seus pecados, não é verdade?
A carta mostra, o Senhor mostra também nessa carta, que ele está advertindo, né? De alguma maneira, Deus sempre quer nos comunicar a sua vontade e nos instruir, disciplinar e nos despertar da sonolência do pecado. Porém, o prazo para ouvir e se arrepender tem limite. E Deus estabelece um tempo perfeito e justo para cada um de nós. Na sua perfeição, no seu justo juízo, na sua justiça, na sua perfeição, ele tem toda a autoridade para estabelecer o tempo perfeito para executar o seu juízo. Mas ele é tolerante. A Bíblia fala que Deus é bondoso, ele é misericordioso, assaz benigno, não é? E que ele aguarda e espera que os homens se arrependam, né? Que o seu povo se arrependa, não é? Mas se o povo não se arrepender para o bem dele, ele vai disciplinar, assim como o pai disciplina o seu filho para o bem dele, não é? Muito bem, Cristo quer a purificação da igreja. Por isso, ele diz ali no capítulo 2, dos versos 20 a 23, o seguinte: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Veja bem, ele é bem claro, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, naquele período, naquele tempo, Jesus, através dos seus profetas, através dos seus líderes, através do seu povo escolhido, dos crentes, da liderança, sem dúvida, não só através dessa carta, mas antes disso já, provavelmente antecedendo e se alertando e, vamos dizer, trazendo de alguma forma pela própria palavra dele, não é? Que ela se arrependesse, que ela voltasse, que ela não continuasse nessa prática. Então, ele deu tempo para que isso acontecesse. Ela, todavia, como diz assim claramente a carta, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, eis que a prostituicam, olha que coisa, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, não só ela, mas todos aqueles que estão ligados a ela. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Interessante, meus irmãos, nós podemos verificar aqui que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Há muitas pessoas, há muitos crentes que fazem separação, acham que o Deus do Antigo Testamento é um Deus como se fosse carrancudo e julgador, é o mesmo Deus. E muito pelo contrário, o Deus do Novo Testamento ainda, no sentido da nossa vida de comunhão com Deus, daquilo que Jesus falou a respeito de como nós devemos servir ao Senhor, ainda mais rigoroso nesse sentido. Por quê? A Bíblia fala que nós devemos negar-se a nós mesmos. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A Bíblia diz lá, os 10 mandamentos: não adulterarás. Não adulterarás. Jesus disse: eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou. Não é mais rigoroso? Então veja que interessante, não é? Veja que interessante. Então o Deus que fala aqui no Novo Testamento, nessa carta a esta igreja, é o mesmo Deus do Antigo Testamento. É o Deus que, quando o povo de Israel desobedeceu e não obedeceu à vontade do Senhor, não deu atenção para os seus mandamentos, pagou o preço da sua desobediência. Pagou o preço da sua desobediência. Então, veja que o Senhor está executando o seu juízo, embora alertando com antecedência e por várias vezes para que se arrependesse. Bem, nós somos o povo do Senhor hoje, e muitas vezes há muitos crentes que, no período da sua vida, se desviaram do caminho do Senhor por algum motivo, se deixaram levar pelo pecado, foram seduzidos pela carne, foram seduzidos pelo mundo, foram seduzidos pelo diabo e se esqueceram daquilo que aprenderam e se desviaram. Quantos não pagaram o preço por terem feito isso? Foram disciplinados. Se são crentes de verdade, muitos, para quem estou falando aqui, com certeza pode dizer daquilo que já correu na sua vida em algum período, eventualmente,
onde se, por causa da desobediência reiterada, tantas vezes, Deus disciplinou para que você voltasse, para que você se arrependesse, para que você caísse na realidade, né, e no seu pecado, e se arrependesse e voltasse. O Senhor faz isso, fez isso e continua farando até a sua vinda, para purificar a sua igreja, porque Ele nos ama, Ele ama o seu povo, Ele ama como o pastor ama a ovelha, e vai buscar a ovelha. Né? Às vezes vai usar a vara para conduzir a ovelha, né? E assim o Senhor nos corrige e nos ensina com amor para nos trazer de volta. Assim como o pai disciplina o seu filho porque o ama e o quer sarar e desviar do caminho da morte. Não é? Assim o Senhor faz. Bom, ele está fazendo, e ia fazer, como ele está dizendo aqui na carta, àquela mulher que não estava se arrependendo, não quis se arrepender. Ela não se arrependeu e por conta disso ele ia executar o seu juízo. Né? Se não atentarmos às suas advertências, Cristo nos tratará como for necessário, a fim de que a sua igreja seja purificada. Ele faz isto porque nos ama. Efésios 5:27 diz assim: porque ele quer o quê? Apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Senhor quer apresentar, ele faz isso para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Deus é longânimo, mas a sua paciência é limitada pela sua justiça. É um atributo de Deus. Romanos 2,4 nos diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Olha que interessante, é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. O arrependimento é também trazido por Deus. Então, o nosso coração deve buscar a Deus. Se nós nos sentimos endurecidos e vemos que aquilo que estamos vivendo, se você, meu irmão, está numa situação de pecado e se sente, vamos dizer, enlaçado, você deve orar para Deus, para que Deus mova seu coração para um arrependimento sincero, para que você se desvencilhe daquilo que está prendendo, te amarrando, para que você se desvencilhe desse pecado, dessa condição que está amarrando a sua carreira cristã. Hebreus fala, né, que nós devemos deixar tudo aquilo que nos embaraça. E muitas vezes, para deixar aquilo que nos embaraça, é necessária a ação de Deus. Muitas vezes não. É necessária a ação de Deus, trazendo ao nosso coração um verdadeiro arrependimento para nos desembaraçar de todo o peso que fica impedindo o nosso progresso como crentes em Jesus. Então, é Deus que nos conduz ao arrependimento e Ele faz isso em bondade. É a bondade dEle que nos conduz ao arrependimento. Que coisa tremenda. O agir de Deus é maravilhoso. Nós não conseguimos entender, porque o nosso Deus é tremendo. Mas Ele faz isso por causa do seu amor e da sua bondade. Ao mesmo tempo dele ser um Deus longânimo, justo e paciente, Ele também age com justiça. Mas Ele dá tempo para você se arrepender. Quantas vezes você, meu irmão, somos levados a situações ficamos em condições, às vezes, de pecado, não é verdade? Muitos cristãos nessa condição e acham que Deus não vai me perdoar, o diabo vai lançando coisas no ouvido da gente, na mente da gente, fazendo com que as pessoas os crentes não se voltem para Cristo, né? Se escondam de Cristo, como foi com Adão e Eva, quando pecaram, se esconderam de Deus, tiveram medo de Deus, ao invés de correr para Cristo, ao invés de correr para Deus, ao invés de nós corrermos para Cristo, nós fugimos da presença de Deus, temos vergonha daquilo que fazemos. Não, devemos correr ao encontro de Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós também devemos abandonar o pecado. Então, corra, se você está em pecado, corra aos pés de Cristo, corra a Jesus, confesse o seu pecado, se arrependa dos seus pecados, enquanto é tempo, enquanto Deus está te dando essa oportunidade. Abraça essa oportunidade, se arrependa, volte para Deus, volte para a comunhão do seu povo, busque o Senhor, busque a palavra, busque em oração. Deus certamente, Ele promete perdoar o seu pecado, Ele promete
esquecer o seu pecado se você se arrepender de verdade. Isaías diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Busca ao Senhor. Ele tem prazer em te curar, em te perdoar, em te receber. Salmo 7, 11, 13 diz: Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Por quê? Por causa do pecado. Né? Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tendo pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Agora, se você não se arrepende, se o homem não se arrepende, se o crente não se arrepende, ele vai executar o seu juízo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele vai cumprir a sua palavra. Cristo quer a purificação da igreja. Então, quando esse limite termina, é porque chegou o tempo do juízo. Então ele diz lá: eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Bom, então agora ele vai executar o juízo. Mas olha que interessante, o seu juízo ele é proporcional à gravidade do pecado de cada um. Isso mostra o equilíbrio e o olhar cuidadoso que Jesus tem para considerar caso a caso a justiça de forma retributiva e de forma individual. Cristo também deu à igreja autoridade para que exerça a disciplina. Então, ele vai exercer disciplina e ele também deu autoridade à igreja para exercer disciplina. Ela o representa com dois propósitos. Tanto para recuperar o irmão em pecado, como para manter a pureza da igreja. Mateus 18, de 15 a 20. Quando a igreja se recusa a exercer a disciplina, permitindo que o pecado se desenvolva, então o Senhor da igreja se encarrega de purificá-la. Vamos ver lá em Mateus capítulo 18, versos 15 a 20, do que se trata esse texto. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Quem esteve no culto do domingo passado, o pastor pregou sobre essa questão interessante, não é? Da nossa comunhão com Deus, da nossa reunião como igreja, não é? Como igreja, a característica da igreja, as características da igreja, e ele citou esse texto também, né? Que muitas vezes é interpretado de modo equivocado. E aqui está falando da disciplina da igreja, né? E como ela deve ser aplicada. Então, quando a igreja se recusa a exercer a sua disciplina, permitindo que o pecado se desenvolva, então o Senhor da igreja se encarrega de purificá-la. Nós temos a responsabilidade, como liderança da igreja, de estar aplicando a disciplina quando necessário. Para quê? Para que o irmão se recupere do seu pecado, o irmão se arrependa do seu pecado, que a sua vida seja ganha para Cristo, não é? E assim toda a igreja sai ganhando, não é verdade? Encorajamento aos fiéis. Estamos chegando ao final da lição. Então, a igreja de Tiatira estava passando por tudo aquilo, mas o Senhor também estava dando, mesmo naquela situação, um encorajamento ao seu povo. Aos fiéis, a palavra é de encorajamento. Então, quando você está dentro da vontade de Deus, a palavra de Deus sempre vai ser para você motivo de encorajamento. Ela nunca vai soar para você como disciplina, se você estiver dentro da vontade de Deus. É claro, nós sabemos, nós pecamos todos, somos pecadores e pecamos. Quem disser que não tem pecado está mentindo, né? Porque nós somos pecadores. Mas a questão é estar em pecado, é diferente de uma pessoa que está em pecado constantemente, de uma pessoa que está, embora sendo pecador, procurando viver de acordo com a vontade de Deus, né? O pecado é um acidente na vida dele, não é uma constante na vida dele. Então, aos fiéis,
Sempre a palavra de encorajamento. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Então a palavra é, meus irmãos, meus queridos, meus filhos, Deus falando. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Preserve a sua fé, preserve o seu coração para Deus, em santidade. É isso que o Senhor Jesus fala. Como modelo em todas as 7 cartas, Jesus concede uma promessa àqueles que se mantiverem fiéis. Qual é a promessa nesta carta? Cristo promete, primeiro, compartilhar o seu reinado com aqueles que forem firmes até o fim. Jesus dará autoridade sobre as nações. Olha que coisa tremenda. Né? Um cetro de ferro para regê-las e destruir todos os inimigos do nosso Senhor. Que coisa tremenda. Você parou para imaginar um negócio desse? Tremendo. Olha que promessa tremenda. Esse reino já é presente a todo fiel. Conforme Apocalipse 1,6, ele diz, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ele já faz essa promessa. Pedro também fala lá, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 9, diz assim, né? Porque vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois povo de Deus, nação santa, sacerdócio real. A promessa de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nos tornamos nação santa, povo de Deus, sacerdócio, temos acesso à presença de Deus. Então nós já passamos, neste momento, como crentes, a desfrutar já presentemente desta promessa de Deus. Participamos do seu reino, a todos nós que somos seus filhos em Cristo Jesus. Paulo usa a mesma ilustração para falar de nossa posição hoje, pois Deus nos fez o quê? Assentar em lugares celestiais, lá em Efésios 2,6, onde Cristo já se assentou à direita do Pai, em Efésios 1,20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Que coisa tremenda! Então os crentes agora também receberão a estrela da manhã. Então, além de ter esse poder que Deus vai dar a nós, o Senhor Jesus promete a nós, também vamos receber a estrela da manhã, que é o próprio Senhor Jesus. Apocalipse 22,16 diz, em Jesus enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Que coisa tremenda. Ele promete o quê? Que nós vamos receber a estrela da manhã. As palavras do verso 27 diz assim, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, claramente com o Salmo 2,8,9. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Que coisa tremenda! Um texto escrito há milhares de anos antes, há quase 1000 anos antes de João. Ele é repetido pelo Senhor Jesus nesta carta a Tiatira. Este é um salmo de realeza que destaca a soberania de Cristo. A Bíblia é maravilhosa, não é verdade? A segunda promessa aos fiéis é que receberão a estrela da manhã. Verso 28, que é o próprio Senhor Jesus, conforme Apocalipse 22,16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Essa descrição de que Cristo faz de si mesmo o revela numa posição superior à de Cristo a toda a divindade romana. Então, os cristãos estavam sendo enganados, né, por aquela mulher e se deixavam levar ao culto pagão. Cristo se coloca, na descrição que ele faz nesse texto, superior a toda a divindade romana, e não eram poucas. Né? Portanto, aqueles fiéis de Tiatira, ainda que sofressem desprezo pelos membros idólatras da própria igreja, ou ainda que a cidade os perseguisse por não se renderem às conveniências luxuriosas e imundas da sociedade e do comércio, brilhariam juntamente com Cristo. Então, meus irmãos, o que isso traz para nós? Mesmo que nós sejamos, e é o que acontece com muitos crentes hoje, em países e em mesmo situações em nosso cotidiano, perseguidos por causa da nossa fé. Não desanimemos. Não devemos dar ouvidos ao desprezo que muitas vezes é dado, é concedido, é feito contra nós, porque nós rejeitamos aquilo que não agrada a Deus.
porque não somos tolerantes com o pecado. Podemos ser chamados do que eles quiserem, do que as pessoas quiserem, do que o mundo quiser, não é? Nós temos uma recompensa se permanecermos firmes. Nós brilharemos juntamente com Cristo para sempre. Você crê nisso? Você tem essa convicção? Isso é muito importante, meus irmãos, nos dias em que vivemos. Nós precisamos ter realmente na base da nossa fé, essas certezas, estas convicções a respeito da nossa fé em Cristo e daquilo que Cristo quer para a nossa vida, do que Deus quer para a nossa vida. Como crentes, fazemos toda a diferença nesse mundo que precisa ser sacudido pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, pela Igreja do Senhor Jesus. Como crentes, sendo sal da terra e luz do mundo, fazer diferença. Nós precisamos tomar cuidado da nossa vida e comunhão com Deus em santidade, para que possamos de fato sermos influência positiva, maravilhosa neste mundo que merece, que perece e que precisa da graça redentora de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude a vivermos em santidade conforme a palavra de Deus nos ensina. Conclusão. A igreja de Tiatira tinha virtudes e defeitos, razão tanto para receber encorajamento de Jesus como para ser ameaçada de disciplina, caso não se arrependesse. Hoje precisamos prestar atenção para averiguar se o Senhor Jesus tem visto essas mesmas virtudes em nós e se porventura não temos aberto as portas da igreja para a influência idólatras e promíscuas de nossa sociedade. Muito bem, qual tem sido a característica da nossa igreja, da sua igreja? Eu creio que nós temos procurado servir a Deus com fidelidade. É a preocupação do conselho da nossa igreja, é a preocupação da liderança da nossa igreja e é a preocupação da liderança de muitas igrejas. Não é? Mas seja você que está nos ouvindo, onde quer que você esteja, eu não sei em que situação você está, em que igreja você está e como está a sua relação com Deus. Mas você deve fazer uma autoavaliação para você ver onde você está, olhando para aquilo que a palavra de Deus diz, para esta carta que foi escrita por João naquele período e que ela ainda é hoje viva e latente e salta aos olhos diante do mundo que vivemos hoje, onde muitas igrejas, infelizmente, muitos cristãos estão se deixando influenciar pelo relativismo deste mundo pós-moderno. Aplicação. Analise sua vida. Observe se você não tem negociado princípios bíblicos a fim de agradar pessoas. Somos sempre tentados a reduzir nossos padrões de fidelidade com o fim de sermos mais aceitos pelas pessoas. Você está preocupado em ser mais aceito pelas pessoas ou ser mais aceito por Deus? Cuidado para não cometer esses mesmos erros. Chegamos ao fim da nossa lição. Que Deus abençoe você, sua vida. Não se esqueça desses princípios. Olhe para Cristo, olhe para você, diante daquilo que você tem visto e aprendido da palavra do Senhor, dominicalmente e praticamente todos os dias, se você se preocupa em buscar a palavra do Senhor, a respeito de como nós devemos viver a nossa vida com Cristo nesse mundo. Vivemos dias difíceis e eu creio sinceramente que nós estamos perto do fim. Claro, não sabemos quanto tempo ainda vai durar, mas eu creio que nós estamos muito perto. A palavra do Senhor é: esteja preparado. Esteja preparado. Ouça aquilo que o Senhor está dizendo às igrejas. Ouça aquilo que o Senhor está dizendo ao seu coração, à sua vida. Deus abençoe sua vida neste dia, nesta semana que se inicie. Que você seja ricamente abençoado pelo Senhor. Que Deus te livre do mal. Guarde o seu lar, a sua casa. Que o pão não falte na sua mesa, na nossa mesa, para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida.